Eu falo, a câmera desliga e é assim, e é isso. Então, alguns conteúdos eu abomino, que eu vejo no YouTube. Antigamente era aquelas coisas sensacionalistas lá que tinham milhões de visualizações e não eram nada. Era uma pessoa ridícula, ai meu Deus, eu ia falar uma coisa dessa, né? Alguém filmou alguém fazendo alguma coisa que é passível de bullying, as pessoas fazendo isso, era bullying, é bullying. O que era mais visualizado aqui no YouTube era bullying. Todo mundo que visualiza reforça o bullying. Pois agora a gente vê na televisão, não sei se é o SBT de madrugada, tá lá, as pegadinhas do Faustão, as pegadinhas do malandro. O Silvio Santos vinha com aquelas, e tinha lá, como é que chama, aquela outra na RTV, aquele cara, era Teste de Fidelidade. Então o reality show, bullying, né? Prende uma pessoa, comprime ela. Aqui também, o Marcos Mion falava canjica, os canjica, chamavam de canjica, os caras. Eu não sei se ia dar uma canja, né? E já esqueci o que eu estava dizendo. Bom, o outro lado hoje, que eu vejo que usam muito como ferramenta de pesquisa quanto a resolver problemas. O tempo todo nós temos um problema e a gente vai, ao invés de no dicionário, para ver lá o enciclopédia, né? Virou isso a televisão e YouTube. Virou enciclopédia. Como fazer tal coisa, como resolver esse problema. E informática não precisa nem dizer, né? A gente não sabe nada de informática, ainda é mais velho. Vai lá, põe lá, como baixar um vídeo, como editar tal coisa, como o Audacity lá para baixar um programa de áudio. Tá, vamos fazer, vamos dando os pulos. E graças a Deus tem uma pessoa como eu que estou aqui compartilhando, sabe, é uma pessoa simples, mas resolve o problema. Isso melhorou, é melhor do que o bullying. E isso é legal. Tudo bem. Agora, é um conteúdo meio fácil de fazer e ajuda muito, certo? Não precisa ter qualidade técnica nem nada. Se conseguir transmitir o ensinamento, funcionou, legal. O outro é as revistas históricas. As revistas, conteúdo, assim como se fosse... Então, esses eu sinto que são vídeos muito bem feitos, e são verdadeiros jornalistas, ou professores assim de história da arte, né? Coloca lá as imagens, comenta, fala de curiosidades. Você sabia? Escândalos. Nossa, eu sigo duas mocinhas que são super visualizadas e uma delas é melhor nisso daí, nessa coisa jornalística. E os tops são sempre sensacionalistas, assim, as 5 coisas que tem no roteiro que faz ser um roteiro bom. 5 coisas. Segundo o livro tal. E vai, e fica pregando aquela coisa lá. Tá, mas e daí, né? Tudo bem. É um outro conteúdo, é interessante. Se eu quero saber lá sobre... Eu andei ouvindo, esse eu não li, eu ouvi no audiolivro o Retrato de Dorian Gray. O livro eu comecei a ler na época, eu achei que estava muito afetado. Eu não gostei, aquela pompa da época, aquelas coisas eu não gostei e parei. Depois eu ouvi um audiolivro com um narrador, assim, não me lembro o nome do narrador, profissional, audiolivro semelhante ao dublador do James Bond, Mário Seixas, não é? É um outro cara que tem uma voz igual, um ritmo de voz igual. E foi incrível esse Oscar Wilde. Nossa, que reflexão, que profundidade. Então, aí eu vi resenhas. As resenhas são quase todas iguais. Eles assistem um do outro e repetem a mesma coisa. Eu mesmo várias vezes peguei lá no Google, eu falei, eu vou treinar uma locução, uma coisa, fazer o áudio ali.
Aí eu peguei o texto lá e li, e assim o negócio cria uma bola, né? Nem tudo tem uma precisão dos dados, tudo, mas ajuda bastante também. Mas é raso, é na escola, a pessoa precisa fazer um trabalho de escola, né? É como quando eu era criança lá, pegava as revistas, recortava, fazia um cartaz sobre a Revolução Industrial, as 3 épocas lá, né, de data da Revolução Industrial, e daí você recortava lá a máquina a vapor, né? A Inglaterra tem os tópicos, é meio isso, mas a pessoa faz com imagem, faz muito bem feito aqui, né? E eu fico pensando que tipo de produto que eu quero colocar. O meu produto, primeiro é um treinamento em fazer e me ver. O mais importante, o que me levou a fazer esse vídeo agora, era um dos vídeos que eu vi era assim, como melhorar sua leitura. Então talvez tenha um nome. Eu coloque como melhorar sua leitura desse vídeo. Então a mocinha lá colocou como se fosse um professor de educação física colocando um personal trainer. Olha, você vai ler tanto por dia, assim assado. Para mim não interessa isso. É assim, primeiro, leitura precisa imaginar o que está lendo, precisa entender e imaginar. Para mim é impossível a pessoa ler e não escutar uma voz na mente. E essa voz, ela tem que ser única e tem que juntar com o que já leu, e você tem que estar vivendo aquilo ali dentro. Agora, para melhorar essa voz que está na cabeça, você coloca ela para fora. Começa a ler como um ator. Então, se na escola pediam para a gente ler em voz alta, a gente nem escutava o colega lendo, e quando a gente lia para dentro e tudo, primeiro eu desenvolver isso. Desenvolver, então eu gravo. Eu comecei a fazer a leitura para outras pessoas, a leitura voluntária. Eu me lembro, eu li para o Vilk uma vez, o Vilk era despachante, é falecido já. É um artista daqui da cidade de Botucatu. E às vezes ele é carente de falar sobre arte, então no final do expediente ele oferecia uma dosezinha, ele preparava um drink lá, falava, quer tomar um drink? Aí eu entrava lá com a maquininha de escrever e ele pintava quadro. E fazia várias artes também, mas o quadro era melhor, né? Tocava gaita, às vezes falava alguma poesia também, mas ele dizia que eu era ator de teatro. E eu desenho. E é como se ele tivesse um ciúme da coisa de desenhar, e eu nunca disputei território, nada, não faço isso daí. E daí eu elogiava porque eu gosto de aprender vendo e vice-versa. E eu tenho isso bem claro, e até para dar, principalmente para dar aula, não tem competição. Para mim não tem um crivo de qualidade, melhor, não tem nada disso daí. É o fazer da coisa, é dividir, a leitura. A leitura, aí eu vi o que falava assim para mim, tem esse artigo aqui que saiu nesse folheto, leia, você vai gostar, você é do teatro? Você me colocava, né? Eu era do teatro, ele era das artes visuais, artes plásticas, do teatro. Aí eu lia, eu lia em voz alta, porque ele me colocava para aí eu falava, então eu vou ser do teatro. Eu vou ler bem, eu vou ler com emoção, com expressão. Ele me colocou que eu vou ler em voz alta. É a minha chance de exercitar isso que ele me deu. Eu vou fazer. Peguei, comecei a ler. Aí eu descobri esse gosto de ler para outra pessoa. Primeiro a pessoa tem que gostar. Eu estou lendo uma coisa que ela quer que eu leia. Eu estou dividindo a leitura lendo a 2. Né? Então como melhorar sua leitura. Eu estou lendo a 2. E eu quero ler bem. Aí eu percebi que eu comecei a entrar, aquela coisa de concentração. Imaginar o que está lendo. Comecei a entrar na história. Comecei a narrar aquilo com emoção. E eu vi que eu estava lendo bem. Eu falei, ele tem razão, eu sou do teatro. Falei, poxa, estou lendo. Uma das modalidades jornalistas é aquele teleprompter, né, que coloca... A gente faz isso. Às vezes eu leio poesia treinando por isso. É um jeito também de como melhorar sua leitura. Você lê em voz alta, se filmar lendo e colocar aqui, ler assim e fazer assim, ó. Porque a ideia é você ler
e não ficar com o olho preso na palavra. Você lê e você intui o que o autor vai escrever. Às vezes antes de virar a página, muitas vezes eu adivinhava o que ele ia escrevendo, que ele ia escrever. Estava aqui lendo assim, às vezes a palavra está incompleta, você adivinha porque ela está incompleta, às vezes não. Você vira e eu acertava. Então, essa coisa de ler em voz alta, ler para uma pessoa, você grava a sua voz e escuta. Aí começa a ouvir audiolivro. Tem um outro chato, um outro amigo, que falava assim, eu não gosto de audiolivro porque é como se fosse uma pessoa, é como se tivesse um... A voz, a gente está lendo, a gente ouve a nossa própria voz e faz os ritmos, imagina. Você escutar uma voz de uma outra pessoa é como se fosse uma anomalia, né? Uma voz, outra... Eu acho que não, é igual ao cinema. É uma arte a mais. Você escuta a interpretação do outro. Então isso enriquece a leitura. Porque quando você for ler, você traz aquela memória da interpretação. Por exemplo, esse cara que leu o Oscar Wilde, lá, o Retrato do Dorian Gray, ele tem uma leitura articulada, muito rápida. É bonita. É de locutor de rádio, né? Não é de ator, assim, de dublador. Mas é James Bond a leitura dele. E eu ficava entendendo. Então é legal você ler algumas coisas mais rápido, alguma coisa mais lenta, fazer pausas. Isso tudo quem ganha é o entendimento. Então como melhorar sua leitura? Não se trata de criar o hábito de ler, de não ter ruídos que atrapalhem. Você criar dispositivos, mecanismos que vá além da leitura, que vá para a oralidade, que vá para o sentimento, que você escreva coisas influenciados. Escreva do jeito que quiser, no Word, a mão livre, não importa. Que você escreva também. E que você leia não preso só nas palavras, que você leia... Imagine que você está nas costas de um cavalo. Hoje em dia eu sou contra um homem montar no cavalo. Eu já não gosto disso mais. Para mim é abominável. Mas vamos pensar que é uma coisa de época onde... né, esse contexto de liberdade. Eu estou na costa de um cavalo galopando. E eu estou junto com o cavalo, a crina do cavalo, o vento, e isso, a gente é uma coisa só, galopando. Então quando a gente está lendo, aquelas palavras, eu posso estar articulando, tem palavras que a gente não conhece, então você tem que fazer divisão silábica, para não errar, não falar errado. Então é difícil, e ler de primeira. Ler gravando, ler de primeira, não ensaia. Porque você pode, é como se estivesse galopando, é tudo novo. Então a imaginação vai fazer você dar o ritmo na leitura. Então você se prende ao contexto, ao entendimento. É isso. A dica de como melhorar a leitura. Leia pelo entendimento. Se empolgue com o entendimento. Interprete. Leia em voz alta, grave, escute. Coloca o teleprompter aqui do lado, põe a câmera e lê fazendo o jogo sair do olho e voltar para lá e para cá. Aí faz de novo, grava de novo, depois de novo. Chega uma hora que você já decorou aqueles pedaços. Você vai assimilando o vocabulário do escritor. Então, para você ler melhor, você tem que buscar o entendimento e você tem que entrar na cabeça do escritor. Você tem que entender o estilo, se é tradutor, o estilo, o vocabulário, o jeito. Você está melhorando sua escrita também. Então, você escreve também. Me perdi, não? Bom, a ideia de como melhorar a leitura e falar um pouco sobre os conteúdos que a gente assiste no YouTube, que nos ajuda bastante. A minha ideia é pôr algo autoral. O jornalismo e conserta tudo. Como fazer coisas e o trabalho de revista jornalística. E a pessoa vem com a postura de professor. Eu já penso assim, é tosco, minha câmera desliga, liga de novo, não importa. Importa que eu tenho que estar, como eu falei da leitura, eu tenho que estar concentrado no meu pensamento. Tenho que estar treinando a expressão, a escrita aqui de improviso, a oralidade, né? Antes da escrita. E compartilhando coisas que hoje estão fazendo sentido.
E que eu melhorei. Então, no meu histórico de leitura, quando eu comecei a ler, eu não suportava ler. Então, minha mãe lia para a prova. Ela, um livro lá, a Maria José do Pré, que era a Ilha Perdida. Então, olha como é interessante, né? A casa era pequena, todo mundo que vai contar do passado falava que era pobre, essas coisas, né? Isso é um clichêzão. Então, a gente morava numa casa pequena, tinha 3 cômodos. O quarto do meu pai e da minha mãe virava sala, e abria o sofá e virava quarto à noite. Durante o dia fechava, era a sala com a televisão. No meio era a cozinha, e do outro era o quarto que morava o Murilo, eu e o Marcelo. Então um beliche para nós e uma cama, e é muito bom lembrar disso. Eu lembrei esses dias, eu ia fazer o vídeo e deixei agora para falar sobre leitura. E eu não suportava ler, eu gostava de desenhar, é meio assim. Eu gostava de desenhar,